zelava muito pela família, pela união familiar. Então, quando Jesus falou isso, era meio que trazendo a memória para eles desse passado e também meio que preparando eles para o futuro também da próxima aliança que Jesus ia estabelecer. E também, de forma simplista, assim, falar também que Jesus quis ensinar que nós precisamos depender dele acima de tudo, né? O alimento, que é o nosso sustento diário, que geralmente é onde a gente coloca mais a nossa preocupação. Ele quis dizer que todo esse sustento vem de Deus. Então, nós devemos buscar primeiramente a ele. Maravilha. O Sérgio, meu Deus do céu, me deu branco agora. A sua irmã, Cristina. A Ângela. Me deu até branco. Pode falar, Ângela. Abre o microfone. Não, foi que eu entendi, né? Do pão, que fala do espiritual da palavra de Deus, e o pão da necessidade, que é o pão nosso cada dia, que não é aquela... É uma porção de cada dia, que é um alimento físico que ele tem para nós. E também espiritual, que é a palavra de Deus. É uma porção que ele tem para nós. Entendeu? Entendi. Nossa irmã Iole, quer participar, irmã Iole? Boa noite, Pai do Senhor. Tá aí, tá no sofá, tá numa cadeira boa aí, a gente quer participar, quer falar alguma coisa? Ai, boa noite, pastor, mas eu não entendo muito. Vou falar coisa errada, fica feio. Primeiro eu vou fazer o estudo bíblico. Tá bom, mas comeu o pãozinho hoje? Comi o pão nosso de cada dia. Então tá, isso é ótimo, isso é o importante. Ô, Bia, cadê a Bia? Você tá aí, Bia? Oi, tô aqui. E aí, o que você entende do Mateus capítulo 6, versículo 11? Não é aquele pão que você vai todo dia buscar na padaria. Fala para nós. Oi. Seu microfone está fechado, Bia. Bom, enquanto ela abriu... ela abriu o microfone. Pode falar. Peraí, que como eu entrei atrasada, eu tô abrindo aqui agora. Tá bom, então. Eu vou passar para a missionária aqui, a Cristina, o que ela entende também. Fala aí, Cris, enquanto a Bia se prepara. O pão nosso cada dia, para mim, é que nem o João Vitor falou, né? Tem o pão de minuto, tem o pão... A gente pode fazer o pão de minuto na época da saída do... Fica aqui, ó. Na saída do povo de Israel para o Egito. A única coisa que eles tinham que levar era o pão, um pão ou a farinha para fazer ali de minuto misturado com uma água. Às vezes não tinha fermento para não azedar, não é isso? Não podia pôr fermento, não. Não podia colocar fermento. Mas o pão de cada dia já fala, né? O pão nosso cada dia, depois ele dá uma ordem para o povo pegar somente o necessário, a porção do dia. Então é a porção que nós temos que ter diariamente. E trazendo para a vida espiritual, o pão nosso cada dia, como a Angela falou, é a palavra de Deus. Todos os dias você lê um versículo, não precisa você ler um texto todo, né? Mas você lê, como a mulher de lá, que eu sempre falo da mulher a Ciro Felícia, mesmo ela não fazendo parte do povo judeu, ela como fala? A palavra certa? Satisfez. Se contentou apenas com a migalha, ou seja, só uma fagulha. E isso é a fagulha da graça, né? O pão nosso cada dia, para mim, é a graça de Deus. Cada dia você tem aquela oportunidade. Você vê que tem gente que não tem condições de comer um pão fresquinho da padaria todos os dias, mas você tem um pão amanhecido, nunca falta. Já reparou? Pode faltar tudo. Às vezes falta o arroz, falta o feijão, falta o alimento básico, mas o pão não falta. Sempre sobra um pão duro para fazer uma torrada, né? Ou para fazer uma farinha de rosca, alguma coisa, mas sempre o pão está presente na mesa. Então eu acho que
É a mesma coisa, é a palavra de Deus. Ela está na mesa do pobre, na mesa do rico, ela está na mesa debaixo de lona, ela está em todos os lugares, dentro da cadeia, e lugares diversos, o pão está. Seja ele o pão francês, seja ele o pão sovado, o pão italiano, né? Tem vários tipos de pães, mas está sobre a mesa de todos. Todo mundo, no mundo todo, tem seu pão de cada dia. Assim é a palavra de Deus, ela é universal. Ela está todos os dias, nós temos que ter ela todos os dias na nossa vida, de qualquer maneira, seja requentado, ou seja torrado, seja lá fresquinho, nós temos esse pão diário. Para mim é isso, é a palavra de Deus, Deus simbolizando com a palavra dele, que é o pão nosso cada dia, o pão diário. Maravilha. Oh, tá conosco também o nosso irmão Grauco. Abre o microfone aí, irmão Grauco. Paz do Senhor. Tá lá o irmão Grauco. Bom, vocês pegaram caneta, tá com a Bíblia aberta. Então, Ai, quando Jesus... seria eu corri numa mensagem dentro mesmo de São Mateus 6, que está na minha cabeça. É com a Cristina falando, o irmão falando, a Aline falando, seria... Está muito alto, alguma coisa está muito alta aí. Interferindo. Está interferindo. Talvez está perto do celular, se o celular tiver com o som também. Baixa o volume, pai. Eu vou baixar o volume do meu. Baixa o volume do seu, pai. Se vocês estiverem no mesmo ambiente, vai dar microfonia, chama. Então tem que desligar um, né? É o seu. É a Então, parou agora, né? Melhorou agora? Tá melhor? Tá melhor. Melhor? Ótimo. Então, seria assim, de tudo que a missionária Cristina falou, a Aline, o nosso irmão, seria minha cabeça correndo, não sei se está certo. Aqui em São Mateus fala do 25 em diante, da preocupação, de sobretudo das nossas vidas, do comer, do beber, da veste, que seria o pão nosso cada dia, que seria o essencial de tudo. Ele entra nisso, porque ele é essencial. Então, ele entra na roupagem, ele entra no calçado, ele entra na alimentação, ele entra na sobrevivência, na provisão. Então, eu entendo assim que é um pão nosso, seria o essencial. É o tudo, entendeu? E é o que eu estou entendendo, né? Eu sei que eu vou aprender, é o que eu estou entendendo. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, entendeu? Estamos entendendo, sim. Tá? Não, mas é correto, está corretíssimo. Então, pão nosso de cada dia é uma coisa tão, uma coisa tão simples, porque Jesus ele é simples e o pão você pode ver que é o irmão João. Está na mesa de todo mundo. Está debaixo de uma ponte, está numa prisão, como a missionária falou, está na sua mesa, está na mesa do rico. Pode mudar o formato, pode mudar a cor, mas o pão salgado, pão doce. E quando se fala de pão, fala de comunhão, fala de união. Exatamente. Fala de libertação também, porque aqueles dois discípulos, quando estavam no caminho de Emaús, que eles estavam frustrados, Jesus se apresenta para eles, e eles não conseguem reconhecer Jesus. E foi aonde que eles reconheceram que era Jesus. Alguém lembra? Quando ele partiu o pão. Quando ele levantou o pão, deu graça e Partiu. partiu o pão. Então, o pão, ele abre também a nossa visão, para saber quem é Jesus, na simplicidade. Então, primeira coisa, o pão, como é uma coisa tão simples, pode-se dizer que é a dependência de Deus para tudo. É a dependência de Deus, o pão. Quanto que vale um pão? É um alimento gostoso que todo dia parece que é algo que está presente no café da manhã, está presente no almoço, que tem pessoa que está almoçando e gosta de comer um pãozinho, no café da tarde, ao deitar, sempre o pão está presente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu coloquei assim, Nildo.
Oi. O pão nosso de cada dia é reconhecer que dependemos de Deus para tudo, sendo na comida, na saúde, proteção, em forças. Sim. Exatamente. Então, ele representa o nosso sustento, tanto no natural, se você quiser anotar isso, tanto no natural como espiritual. Tem os dois significados. O significado de você se alimentar fisicamente. Vamos ver o natural, João 6:26. Se alguém puder abrir a Bíblia aí e ler, tá com a gente também o nosso irmão Grau. Pode ser, pastor Nildo, irmãos. Paz a todos. A paz, irmão. Então, o natural, João 6:26. Quem achou, pode ler aí para nós. 6:26. Olhai para as aves do céu. Não, é João 6, não é Mateus. É João 6. Pode ler? Pode ler. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí. Você vê que há uma classe de pessoas que procura Jesus somente para comer o pão, para se saciar, né? O alimento por físico, mas não busca Jesus, como ele é o pão da vida, para saciar espiritualmente. Então, o espiritual, João 6,35 ainda aí, ó, olha o que ele fala. Se alguém está aberto aí, se alguém quiser ler. Ao mesmo que leu. 6:41, pastor Nildo, pode ler? 6,35. 6:35? É. Então, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém. Só que ele não é só. Pode ver que acrescentou mais alguma coisa aí. Alguém percebeu? Quando ele disse para o povo ali, ele falou sobre o pão que sacia. Agora, no 35, ele acrescentou mais alguma coisa aí. Água. Alguém percebeu? Água. A missionária falou que é água. Sim. Alguém Ele percebeu? fala da sede, né? Mas ele água. fala também: quem crê em mim nunca terá sede. Mas o que eu ele quero é o pão da vida, né? Exatamente. Ele não é só o pão, ele é o pão da vida. É o pão da vida. É como quando ele oferece aquela água para a mulher samaritana, ele não só ofereceu apenas água. Ele ofereceu o quê? Água viva. Água viva. Água viva. Então, quando Jesus diz assim, eu sou o pão, ele não é somente o pão. Eu sou o pão da vida. Então, como o Grau leu, aquele que vem a mim não terá fome. Como assim não terá fome? Que a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Exatamente. Então, quando ele diz eu sou o pão da vida, ele está dizendo o seguinte: esse alimento não é para saciar o físico, mas é para saciar a alma. É tanto que em Mateus capítulo 4, se você for voltar lá, Mateus capítulo 4, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, que o inimigo ele luta muito no sentido das nossas necessidades. Ele vai operar nas nossas necessidades. Mateus capítulo 4, 3 diz o quê? Pode ler. Quem achou, Mateus? 4, 3. Hoje nós estamos sem o nosso obreiro mirim, que gosta de ler. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha bem. Em toda nossa necessidade, o inimigo ele vai se apresentar colocando dúvida se nós realmente somos filhos de Deus, se nós vamos ter o pão de cada dia. Ele sempre vai colocar essa dúvida. E tudo que você, na sua necessidade,
ele se apresenta e diz assim, pô, mas tu não é filho de Deus, tu não está na igreja, tu não está orando, tu não está buscando, por que está faltando isso? Aí você fala assim, realmente é verdade mesmo, né? Alguém usa até a expressão, quando eu estava no mundo, eu tinha tudo, né? Tinha dinheiro, tinha isso, tinha aquilo, só foi aceitar Jesus, parece que eu entrei num deserto, mas ele quer colocar essa dúvida, e a palavra que ele usa é o seguinte, manda que essas pedras se tornem pães. Porque Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. Então, nós temos que tomar cuidado com essa investida do inimigo de colocar dúvida naquilo que Deus faz todos os dias para nós, que é o pão nosso de cada dia. Fala alguma coisa. Pastor Nildo. Oi. O pão poderia caber também na palavra de Coríntios da Santa Ceia? Sim. Com certeza. Porque a ceia, ela simboliza a comunhão. É o partir do pão. Por isso está dizendo, partir do pão. É como o pão nosso de cada dia, não é o meu pão. Então a ceia é compartilhada com o irmão. É comunhão. Sim. Você entendeu? Então, essa referência que você trouxe agora também bate com o Pai Nosso, que é o pão nosso de cada dia. Então bate lá também no livro de Atos dos Apóstolos, da doutrina dos apóstolos, né? Sim, o pão, que repartiu o pão. Isso, que a doutrina dos apóstolos era a comunhão, a partir do pão. Então bate lá também. Exatamente. É isso que Jesus, em Mateus capítulo 6, o pão nosso de cada dia, ele traz o quê? É comunhão, é o repartir, ao sentar à mesa, É o saciar. é o saciar, é entender Jesus como pão da vida, entendeu? Por exemplo, a gente... É sinal de bênção também, não é, pastor? Por Com exemplo, certeza. lá no Prosperidade. Salmo 36, 25, vai dizer, fui jovem e já sou velho, mas jamais vi o justo abandonado, nem teus filhos a mendigar o pão. Você vê que sempre está falando do pão. Sempre tá. Por quê? Todo mundo, por mais que seja pobre, tem um pedaço de pão em casa, não é, o Grau? Sim. E se você chegar num portão e falar assim, eu estou com fome, a primeira coisa que eles trazem é um pão. Não é? Sempre tem aquele saquinho de pão que sobra. Pode entrar. Tem ainda, aproveitar aqui mais uma palavra que eu vi aqui, em Gênesis 18, 5, que vai falar isso que o pastor está comentando. Descansai um pouco sobre esta árvore, eu vos trarei um pouco de pão e assim restaurarei as vossas forças. Aí tá aberto, fecha aí. Aonde esse veio? Está escrito aonde, Maline? Fecha aí, mãe, assim. Ele está escrito em Gênesis 18, 5. Descansai um pouco sob esta árvore, eu vos trarei um pouco de pão e assim restaurareis as vossas forças. Então, de novo, de dar ânimo, né, para a gente, dar sustento. E você vê que até as próprias aves são alimentadas com as migalhinhas de pães. Já viu isso? Sim. Então é isso daí. Tem alguma coisa para falar, Grau? Pode falar. Eu ia ler o João 6,41, que diz assim, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Aí no comentário aqui, eu peguei aqui o livro aqui, comentário histórico-cultural do Novo Testamento. Então, eu vou ler aqui um pedacinho aqui rapidinho. Pode ser. A maioria das pessoas na Palestina, na época de Jesus, trabalhava nas suas próprias plantações, ou trabalhava servindo as outras pessoas. Um trabalhador recebia um denário no final de cada dia. Com isto, ele comprava comida para a sua família, óleo para a lâmpada, luz para o nosso caminho, né? E outras coisas. Aquele denário, que era o típico salário de um dia de trabalho, mal era suficiente para cobrir essas despesas diárias. Assim, a oração que Jesus ensinou a seus seguidores
era realmente comovente. Os cristãos devem confiar em Deus diariamente para o suprimento de seu pão. O relacionamento com Deus não promete que ganharemos na loteria, nem que teremos uma grande conta de poupança. Na verdade, o que devemos pedir é o pão cotidiano, uma oração que nos lembre de que, separados de Deus, não podemos confiar em nada deste mundo, mas que com Ele como Pai, nós realmente temos tudo o que necessitamos. Exatamente. Amém? Amém? Amém. É a confiança, né, irmão? Confiança. Aquela passagem bíblica do deserto, quando o Senhor disse para recolher o maná, e só que aquela porção do maná seria para o dia. Não era para deixar para outro, não precisava juntar, isso é confiança. Né? A gente fica preocupado sempre com o dia da manhã. E o dia da manhã não ia faltar. Né? E Deus já tinha preparado o pão nosso, a porção do maná já para o outro dia. Só que sempre tem aqueles espertinhos, né? Que duvida da providência de Deus e fala assim, peraí, vou fazer uma reserva. Eu vou fazer uma reserva aqui, fazer uma poupança, porque é o seguinte, vai que Deus falha. Né? Por isso que o Pai Nosso, ele fala nosso. Quando a pessoa toma uma atitude dessa, ela está pensando individualmente. Ele está querendo ser ele só ele. Mas aí o esperto vai no outro dia, o que aconteceu? O maná estava cheio de bicho. Ele estava confiando nas suas próprias forças. E nós temos que confiar na força de Deus. E o interessante é que esse maná, só uma pérola aqui, foi colocado na arca e não apodreceu, meus irmãos. Por que será, hein? Alguém sabe? Entendi, pastor. Ei? Não entendi o que você falou. Tem um pedacinho do maná lá na arca e não apodreceu. E quando o pessoal foi lá ver no outro dia, estava podre. Por quê? É uma pérola aí para a gente... Alguém sabe? Não sabe, né? Eu não entendi ainda, pastor meu Deus. Deixa eu pensar aqui. Não entendi ainda. Vou falar de novo. Eles guardaram o maná para o outro dia. Quando chegou o outro dia, estava podre. E Jesus... Ele havia dado uma ordem que não era para guardar. Para não guardar. E Deus mandou colocar lá na arca também o maná. E o maná não apodreceu. Por quê? A arca mas não é de Deus, não né? Era porque Deus deu uma ali foi que Deus deu uma ordem, né? E era providência, não era? Sim. A arca singular. É que assim, tudo que o homem coloca sem Deus estraga. Mas quando Deus coloca as mãos, é benção. Porque a arca simbolizava o próprio Deus, é a presença de Deus. É só para a gente... Então, quem tiver mais algum versículo, para ser rápido, né? Porque, ó, já vai dar 10h33. Caramba! E nós estamos aqui só no pão. Depois vai entrar no perdoar, se der tempo. Tem alguém que quer falar mais uma coisa do pão nosso de cada dia? Mas tem que ser uma coisa rápida. Tem um versículo. Quem está aí já? Cadê o Vitor que está quieto? Ô, Vitor, lá do Rio. Ih, ficou mudo, hein? Alô. Oi. João. Vamos lá. Tem algum versículo? Na verdade, o pão depende da situação aonde que nós estamos. Se nós formos ver lá no Antigo Testamento, o pão era oferecido como para Deus, não era para alimento. Então, a gente tem que entender que existe pão, alimento, e pão espiritual. E aqui no Pai Nosso, aqui, a gente tem que prestar muita atenção, porque é no Novo Testamento
E no Novo Testamento ele simboliza quem? Jesus Cristo. Então, toda vez que a gente for comer pão, porque ele fala muito de pão sem fermento. E, então, aqui no Novo Testamento já é o contrário. O alimento de manhã cedo é um símbolo para o humano. Só que nós devemos, aliás, se alimentar com o pão da vida. Porque o pão da vida é para a eternidade. É Jesus Cristo dentro de nós. Amém. E o alimento não. O alimento você comeu, já satisfez, pode estar duro, pode estar de qualquer jeito, porque o alimento, o pão, a gente tem que prestar muita atenção, principalmente lá em João 6. Ele é bem claro ali. Eu sou o pão da vida. Naquele momento ali, ele está dizendo para as pessoas, não é o pão alimento feito com farinha. O alimento dele é Jesus Cristo. E como é que você vai se alimentar com esse pão? Ele não está falando que eu sou o pão da vida? Então, nós temos que se alimentar espiritualmente, especial, naquilo que Jesus simboliza para a gente. Porque no Novo Testamento, pão, ele significa alimento espiritual. E o pão no Antigo Testamento foi uma maneira de Deus alimentar aquele povo para que você vê que eles comeram e reclamavam. E nós vamos ver aqui no Novo Testamento, em várias passagens, mas principalmente eu me pego muito em João. Eu não me pego muito em Mateus, porque e tem até em Lucas também. Lucas é totalmente diferente. Lucas vai falar que é de dívida. E Mateus é o contrário. Em João é o contrário. Então a gente tem que ter esse entendimento no momento que o alimento que fortalece o verdadeiro cristão é o alimento espiritual. É o que nos mantém em pé, pela graça de Jesus Cristo. Então, a gente tem como o senhor falou um dia aqui, tem pessoas que comem mais que 2 pães. Por quê? Porque tem que comer mais que 2 pães. Então, a gente tem que se aperceber que, se a gente fosse aprofundar nessa matéria de pão, a gente vai encontrar, quer ver aqui, ó, no Novo Testamento, ele simboliza o próprio Jesus Cristo. Seu corpo, 1 Coríntios 11, 23 e 24. Seu reino, Lucas 14, 15. E a unidade da igreja, qual é? 1 Coríntios 10, 17. Então, só nesse pequeno que a gente vai manuseando e vai entendendo, a gente vai entender o verdadeiro significado do pão, que é o caso da água para a samaritana lá. Não é a água do balde. Não é o pão que a gente come na mesa. É o pão no Novo Testamento, é Jesus Cristo. Amém. Tá bom? Maravilha. Maravilha. Que maravilha aí. Os irmãos estão tudo atentos. Então, precisamos entender que o pão ele tem vários significados, né? Tanto natural, que é o pão da mesa que a gente come, como exatamente. Então, uma pessoa, quando ela deixa de ir à igreja ou ela não vai à igreja, só vai uma vez no caso, de pessoas que não têm condições de estar na igreja por alguns motivos, mas sempre é bom estar porque lá, na hora do culto, ele é alimentado pela palavra que é o pão. Então, muitas vezes chega abatido, triste, angustiado, isso é fome.
Fome de quê? Fome de paz, fome de alegria, né? E chega lá e é alimentado pelo pão da vida. Então volta para casa saciado, fala: nossa, eu tô com a alma em paz. O que aconteceu? Foi matada a fome, né? E aí precisamos realmente estar na presença de Deus. Tem algum, Grau, quer falar mais alguma coisa, irmã Aline? Eu quero ler um pouquinho. Aqui no livro de João, capítulo 6, né, que no livro de João, que nem o irmão falou, João bem fala do pão da vida. Do João 6,48 em diante, vai falar assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputava, pois, entre os judeus, entre si, dizendo: como podes dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo, falando a respeito da ceia aqui, né? Sim. Digo que se não comeres da carne do Filho do Homem, não bebereis do sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Comunhão. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná, que também desceu do céu, mas que morreram. Quem comer desse pão, que é Jesus, viverá para sempre. Então, Jesus se comparando que ele é o pão vivo que dá vida, falando da vida eterna. Né? Comparando, que nem foi falado aqui, o pão que a gente come todo dia, o pãozinho, seja ele duro, seja ele bom, é para saciar de imediato. Daqui a pouco nós estamos com fome de novo. Mas esse pão vivo que é Jesus, que é o nosso pão diário, e como se alimentamos desse pão diário? Através da sua palavra e através da oração, da comunhão e do partir do pão juntamente com os irmãos. Exatamente. Matar a fome, né? A necessidade do dia a dia. Por isso que diz que é o pão nosso de cada dia. Qual que é a nossa fome amanhã ou depois? Resolver alguma coisa? Tá triste, tá angustiado? Irmã Aline, tem mais alguma coisa para falar? Irmã Ângela, a Bia? Tentando outro, né? Senão... Nesse ponto, não. Acho que podemos ir pro outro, próximo, né? Então, vamos lá. O versículo 12. Tá ligado aí, Grau? Tô ligado. Ó, versículo 12, 6:12. A gente só vai dar uma introdução em alguma coisa para continuar sábado que vem, porque já foi ficamos no pão, e esse pão esticou. Mas esse pão é bom. Esse pão foi para lá, foi para cá, mas coisa boa. Aí o versículo 12 diz assim: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vamos lá. Quem vai falar? Eu vou só citar um versículo que fala assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Tá onde? Ai, Jesus. Está na Bíblia. Aos Romanos, eu não sei agora. Aos Romanos, capítulo... Bom, enfim, tá. Bom, ela está procurando aqui. Irmã Aline, tem alguma coisa aí sobre isso? Tenho. Em Jó 33, 27 e 28, vai dizer assim: olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Que faz pensar que uma pessoa que foi
abençoada, restaurada, convertida para Deus, Deus já livrou a alma dela de ir para a cova. Trouxe vida, então Deus espera que a gente façais o mesmo pelo próximo, né? Seja o próximo que já também conheceu a palavra de Deus, quanto aquele que ainda nem conhece e não sabe que está fazendo ali uma ofensa para a gente, né? Porque é assim que que Mateus vai falar, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, que a gente tem que fazer para o outro aquilo que gostaria que Deus já fez com a gente, né? Exatamente. Ângela. Cristina, Romano 13:8, a sua palavra. Eu achei aqui que ele fala, né? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Quando fala ali no capítulo 12, né, de 6, que fala perdoa as vossas dívidas, eu lembrei disso. Que dívida que é essa? Transgressões. Que dívida que é essa que nós Nossos devemos? pecados e Nossos transgressões. pecados e transgressões. Quando nós devemos, nós perdoamos nossos devedores. Então, nós somos devedores um do outro. Independente de o que acontecer, nós somos dependentes um do outro. Então, se nós queremos que Deus nos perdoa, nós devemos perdoar um aos outros. Por isso que a palavra de Deus, ela diz, terei misericórdia de quem é? De quem tem misericórdia. É misericordioso. Então, quando é para a gente perdoar, fica difícil, mas quer o perdão de Deus de toda maneira. Meu irmão Sérgio, você que está caladinho aí, falou muito hoje, hein, irmão Sérgio? Você está com o microfone fechado. Paz do Senhor Jesus. Fala aí. Então, pastor, acho que o maior perdão foi o que Jesus fez por nós, né? Dele ter perdoado os que o crucificaram. E também a história de José, lá do Antigo Testamento, que perdoou os seus irmãos após ser vendido como escravo. Então, por aí a gente já vai ver. É o maior perdão, né? Agora, vamos imaginar isso, né? Que Jesus sofreu por nós, por nossas culpas, por nossos pecados. O castigo que era para nós, ele tomou sobre ele. Que perdoar é necessário, não é? Tudo isso aí. Amém? É o que nós estamos. A Bia, fala. Não, eu estava falando aqui que eu entendi essa parte a minha vida toda errada. Eu achava que era de dinheiro essa parte. A dívida Eu falei, ué, coisa. eu tô perdoando um monte de gente que tá me devendo, achando que era essa página aí. Entendi tudo errado. Você vê como que eu acho lindo isso, sabe? O pensamento dela fala assim, pô, eu perdoo tanta dívida. Olha, o meu também está pegando. Está falando, perdoa nossas dívidas. Está falando sobre as transgressões, sobre o nosso pecado, que já foi falado aqui, da morte da cruz. Ô, pastor Nildo. Oi. A Ju está com uma... Como se diz? Fala, seu. Está querendo entender alguma coisa que ela leu aqui. Pode ela falar. Tá em... Pode ler, Júlia. Você viu? Que uma vez eu ouvi esse versículo, aí eu fiquei na dúvida, né? O que se referia diretamente? Lá em Colossenses 3:13, que fala: suportamos uns aos outros e perdoamos uns aos outros. Quer anotar aí? Suportar uns aos outros? Colossenses? Colossenses o quê? Colossenses 3:13. Então, quando a Bíblia diz suportável uns aos outros, não é assim. Por exemplo, vou usar aqui o irmão Grau. O irmão Grau, ele é chato. Como eu sou cristão e eu quero morar no céu, eu tenho que suportar a chatice dele. Mas não é isso que a Bíblia fala, Juliano. Que a Bíblia fala, quando fala assim, suportar uns aos outros, é se colocar no lugar da pessoa.
Olha, Entendeu? a gente entendeu também tudo errado essa parte. Mas aí a gente tem que entender, alô, Espera aí, que irmão, só está segurado, já vou dar a palavra para o senhor. Então, quando fala assim, suportar, é se colocar no lugar da pessoa, o que a pessoa está sentindo. Porque muitas vezes a gente tem essa mania, é o seguinte, de querer entender e não conhecer. Há uma diferença entre entender e conhecer. Quando você passa a querer conhecer, você vai andar com a pessoa. Então você vai ver que a pessoa tem vários problemas, aí você vai começar a entender o porquê que ela age desse jeito. Essa dificuldade que ela tem. Quem entendeu o que eu falei? Entendeu? Então, quando é suportáveis uns aos outros, é se colocar no lugar do outro. Entendeu? Irmão João, rapidamente, que falta 10 minutos. não é rápido, né? Quando ele refere perdoai as nossas dívidas, dívidas aqui, o que é? Pecado. Perdoa os pecados. A pessoa vem, eu perdoei tal pessoa, que ela cometeu alguma coisa, está perdoado. Mas perdoado só assim? Então, é bem claro, essa passagem aqui, se a gente fosse aprofundar, que o pão nosso perdoa as nossas dívidas, é o pecado. Sim, É aquilo que nós cometemos, é pecado. É o pecado e as transgressões. Isso. Amém. Que depois vem a tentação, né? Depois nós vamos falar atenção outro dia. Irmão Graco, rápido, que falta 9 minutos. Vou ser rápido. Algumas traduções falam ofensas, né? Sim. Para perdoar aquele que nos magoa, nos ofende, nos oprime, fala mal da nossa vida, e a gente tem que estar sempre perdoando e estando junto. Eu vou contar rapidinho aqui só um pedaço do testemunho meu. Eu tive uns filhos assassinados e ocultado seu cadáver, né? Foi muito difícil. E um dia eu estava tão assim, não sei explicar como, eu sei que eu estava calado, quieto, não sei se amargurado. Aí eu fui para o monte orar. E comecei a falar dessa forma, irmãos. Senhor, coloca aqui um anjo com a espada desembainhada, para que nenhum cadáver seja ocultado no monte. Deus levantou um varão lá, não quis nem ver quem era. Eu sei que eu fiquei chorando ali, falando só em pensamento. Deus falou uma coisa assim para mim: homem, lembra de onde te tirei? Tive eu misericórdia de ti e não teria destes? Tinha uma pessoa que era vizinho daqui, eu não conseguia nem olhar para a cara dele, porque se eu deixasse o homem velho, eu matava ele enforcado na mão. No dia que eu saí aqui, depois de vir do monte, saí no portão para comprar pão, dedicaram que esse rapaz e deu a mão para ele e falou assim: olha ele agora, perdoa ele. Ele estava lá no meio também, que fez a maldade. Não é fácil, irmão, perdoar. Porém, nós precisamos perdoar. Seja um mau comentário feito a nosso respeito, ou alguma palavra que nos ofendeu, ou denegriu nossa pessoa. Nós temos que perdoar. E liberando perdão, aquele negócio ficava entalado na minha garganta, se sumiu. Não foi fácil, mas foi uma vitória. Exato, é por aí mesmo, viu? Porque perdoar é liberdade, né, irmão? Se você perdoar, Arrancar do peito o mal que foi feito. Isso, irmão, é isso aí. Não é fácil, irmão, mas nós temos que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Mas por isso que ele fala, perdoa os nossos devedores. Ele está devendo porque ele matou seu filho. Então, você vê que é uma coisa, e uma coisa que eu quero frisar, que já está terminando, você vê que o Pai Nosso, ele vai longe, né? E a gente vai continuar o sábado que vem, não tem como terminar, irmã Aline, o Pai Nosso ainda esse sábado. Sim. Começou lá, pastorinho. Começou lá em Gênesis 3,19, né? Tá. Começou lá, né? Tá. Tem uma coisa que é assim, muitas vezes a pessoa fala assim, você perdoou, mas não quer andar com a pessoa, não quer conviver. Mas não esqueceu. Não quer conviver.
não quer conviver com a pessoa. Então, Uma você da não... irmã Cristina, Ângela. Então, é assim, irmão. Perdoar é uma coisa. A Bíblia não diz que é para caminhar. Exatamente. Você perdoou, mas a Bíblia não te obriga a andar com a pessoa. Exatamente. É isso aí mesmo. Agora, você tem que ter o coração limpo e perdoar. Agora, caminhar, aí é com você. Agora você fala, não, é o seguinte, eu te perdoo, com o coração limpo, diante de Deus, mas não quero caminhar mais com você. Acabou. A Bíblia não vai te criminar para você continuar com porque a pessoa vai falar, então você não perdoou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente, é isso mesmo. Quem chegou? Ó, chegou atrasado. A irmã Cida chegou. Irmão, falta 5 minutos. Deixa eu falar uma coisa. Sábado que vem, todo sábado nós estamos aqui falando sobre o pão nosso de cada dia até o último versículo. Quando acabar o pão nosso de cada dia, nós vamos entrar num tema que é muito interessante. Qual que é, irmã Aline? Seu também não? Qual é depois do pão nosso de cada dia? Vai ter um tema. Romanos 12, 2? Romanos 12, mas como que é o tema? A gente vai falar de a gente não se conformar com o mundo, né? Não conformeis com o mundo. Isso. O tema qual que é? Vai o ser tema transformado, né? Porque não adianta passar pela palavra, mas a palavra não passar também por nós, né? Então, depois do pão nosso de cada dia, nós vamos trabalhar em cima do tema, que o tema é assim, ó. Como ter a mente de Cristo nesses dias. Nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Como ter a mente de Cristo nos dias de hoje. Esse aí vai pegar fogo, viu? Vai, coisa boa. Irmã Cida, você que chegou agora, irmã Cida, tem alguma coisa para falar? Tão rápido, falta 4 minutos para nós fazer a oração. 4 minutos vai encerrar. Que aí acaba caindo e já era. Quer falar alguma coisa sobre o perdão? Vai ter que ser rápido. Alguém quiser também fazer a oração final? Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Amém. Nós acabamos de chegar num culto onde o Senhor operou um grande milagre na vida do neto do nosso pastor, onde estava desenganado, né? Um menino que pegou meningite, um menino que pegou dengue, aleluia, ele estava desenganado, irmãos, dos médicos. O menino entrou em coma, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Rabassuri Mikalabacai. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas crê tão somente que o nosso Deus é o Deus de milagre. Amém. A palavra vem do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo. Nesta noite, Rabassorebacai, porque ele tem vitória, ele tem livramento e ele tem bênção para nossas vidas. Aleluia. Crê somente que o Senhor está nesta peleja. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Na paz do Senhor. Alguém recebeu uma cura aí no nosso grupo hoje, hein? Aleluia. Glória a Deus. A cura que aconteceu lá com o menino, lá na igreja, está acontecendo aqui no nosso meio. Sérgio! Aleluia! Glória a Deus. Ô, pastor. E sábado nós estamos juntos. Amém. Estamos juntos lá. Pode orar. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Pai de amor e de bondade. Senhor, abençoa, Pai, este grupo online. Senhor, que o Senhor venha nos esclarecer mais e mais, Senhor, da Tua palavra, no nosso entendimento, ó Senhor, para que possamos aplicar a Tua palavra, ó Deus, para todos os nossos ouvintes que estão ouvindo, Senhor, esta mensagem, esses ensinos, ó Pai. Senhor, venha clarear-nos e nos abençoar, no nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Estamos juntos de novo. Amém. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Amém.